Pessoal, boa noite. Olha só, olha só. Cadê a Dona Lia? Dona Lia tá se preparando para voltar. Olha aí, pessoal, estamos chegando. Vamos juntando a nossa turma. Boa noite. Não se esqueçam os nossos pedidos, né? Não se esqueçam dos nossos pedidos. Colocar a cidade de onde você é, tá bom? E printar a nossa tela. Que hoje, né, estamos iniciando mais uma live da nossa. Vou colocar aqui um pouquinho para o pessoal. Isso, agora sim, agora ficou bonito. Né? Estamos aqui direto do meu escritório. Hoje nós temos mais uma. Assim, isso, assim, vamos, a gente vai ajeitando, colocando em diagonal. Né? Uma hora a gente acerta aí. Lucas, coloque a cidade onde vocês são. Boa noite para todos. Estamos preparando uma live de hoje, vocês vão adorar. Olha, nós estamos muito felizes, eu e o professor Rafael e o João Pedro. Olha aí, Caxias do Maranhão, olha a turma lá do Maranhão, que maravilha. Nós estamos atingindo, pessoal, o Brasil inteiro. Gente da Europa também, né? Esse horário agora é meio complicado, a turma deve estar dormindo lá, né? Marília, adoro Marília, joguei muito basquete, tenho parentes aí em Marília, né? Eu sou pra frente de Marília, eu sou caipira do interior, sou lá de Adamantina. Marília, terra da Marilã, uma das melhores bolachas do país. Josi Persona não colocou na cidade. Nós estamos preparando aqui, pessoal, olha, contagem, olha só. Mostrar para vocês, olha só. Olha a nossa live de hoje. Por que e como avaliar a mobilidade dos ombros? Gente, a articulação, o complexo articular dos ombros é uma das articulações que mais sofre. A gente não fala muito não, né? Mas o pessoal que faz musculação, e essa articulação sofre, viu, gente? Agora tem aí esses treinos de potência do ombro, né? Olha o Gilmar aí, tá, Ulisses Rodrigo, olha, já tem a nossa freguesia, nós estamos criando já alguns fregueses, né? E agora, né, pessoal, Carolina, nutricionista, Rodolfo, que legal, Sergipe, Dinamara de Goiânia, Ulisses Rodrigo, boa noite, Joaquim, boa noite. E agora, pessoal, nós temos muitos exercícios dentro do treinamento funcional. Dentro do multifuncional a gente tem algumas restrições, né? Nós temos muitos exercícios que trabalham com a potência de ombros, força hipertrófica, que é o caso da musculação. Pessoa da musculação, boa noite, Lu Porto. Pessoa da musculação trabalha muito com a hipertrofia, né? Precisam, né, para ter um corpo. A dona Lia trazendo aqui essa xícara bonita, gente. Olha, ela trouxe que eu tô com uma tosse danada, fiquei aqui. Gente, olha que xícara chique. Tá? Com rosas, é coisa da dona Lia, né? Fala de São Pedro de Aldeia, região dos lagos. Olha aí, pessoal. Que caneca bonita que a dona Lia trouxe pra mim. Deixa eu dar. Ai, que delícia. Água com gás. Se tivesse uma cervejinha. Ah, dona Lia, pode substituir água por cerveja? Só depois do... Olha aí, ela viu, João Vitor, a dona Lia não deixou, olha aqui, tá vendo? Ó, pra vocês verem, ó, é água, tem água aqui, No água. trabalho, não. Ela diz assim, no trabalho não pode beber, senão você vai ficar falando coisa aí, vai ficar muito, né? Então, estamos tomando uma aguinha aqui, água com gás, né? Se tivesse levedo de cerveja, né? Aí seria muito mais legal. Mas aí depois o meu parceiro aqui, né, vai falar, professor Mauro, tomando álcool ao vivo, transmitindo ao vivo com álcool, vai cair a audiência, né? Bom gosto da dona Lia, né, Luporto? Você viu ali? Olha só, ó, não é aquela xícara cafona do Jô Soares, desses caras aí, né, que dão essas entrevistas, aquela xícara preta escura, né, que nem sabe o que tem, eles nem falam, né? Nem falam. Dá-lhe pontualidade. Estão gostando. A turma tá chegando. Vocês avisaram seus amigos? Vocês compartilharam, né?
dessa nossa live de hoje. Então, eu fiquei a tarde toda aí em reunião. E olha, pessoal, tem uma notícia boa. Sexta-feira a gente inicia o personal Josi. Chegou! Diz a cidade de onde vocês são, quem chegou. Isso não esquece, hein? Não esquece. Tô chiquérrimo, viu, Lu? Camisa xadrez aqui, tô chique, uma homenagem a vocês. Vocês acham que eu vou fazer live sem camisa? Primeiro que eu sou velho. Segundo porque não acho mineiro de gosto. Sabe, fazer uma live sem camisa. Eu vou botar uma das camisas bonitas que eu tenho, ó, chique, elegante, como deve ser um personal trainer. Chique, elegante, inteligente, né? Cheiroso, né? Bem apessoado, elegante, isso, tem que ter. Nós temos que ter orgulho da nossa profissão, sabe, pessoal? Fala, agora já vem aquela fofocagem velha. Eu quando vejo um personal trainer dando treino de camiseta regata, eu não acho muito legal, não. Para treinar tudo bem, mas atender um cliente de regata, eu pessoalmente não atendo, não acho legal, João Pedro. João Pedro, ó, é água, viu? Ó, Dona Lia preparou. Chamou o povo de Brasília, Joinville, vamos juntando a freguesia. Eu estou conversando um pouquinho, né, falando com vocês. Fiquei a tarde inteira conversando, né, com o meu querido amigo Ivan da Terra Azul. Nós estamos fazendo um projeto, vem novidades por aí, né, juntar avaliação multifuncional com avaliação, chamando o professor Ricardo Iter, que é um especialista em dobra cutânea. Nós vamos juntar com a avaliação multifuncional essa questão da antropometria, que é muito importante, de dobra cutâneas, né? Porque os nossos alunos querem emagrecer, querem ver medidas, mudanças, então nós precisamos ter isso. Então a avaliação multifuncional, ela conversa com essa questão da antropometria e da composição corporal. Tá bom? Então essa é a pegada. E aí nós estamos aí, a novidade, né, que nós vamos implantando no nosso tema lá na Mega Fit. Olha a Zuzu Personal, Tatiana Matheus, Heliópolis, da gente da Bahia, do Maranhão, né, do Ceará, aí Rondônia, meu Deus, que maravilha. Gente, eu trabalhei nesses anos todos no Brasil inteiro. Eu não conheço Rondônia, não conheço Macapá, Porto Velho. Acho que são 3 ou 4 estados só que eu não conheço. Tocantins eu conheço, uma maravilha. O professor Rafael Ghiselini entrou, então vamos chamá-lo. Vamos ver aqui. Professor Rafael Ghiselini. Estava esperando ele chegar, aguardando, porque hoje a nossa pegada, vou mostrar para vocês, né? A nossa live de hoje, né? Aí, ele está ajeitando. Estou ajeitando aqui, ó, melhor posição aqui, gente. Você me mandou aquele material lá do Capange, eu localizei aqueles músculos, sabe, daquela anatomia que mostra cada músculo, tá bom? Então... Não entendi, desculpa. Quando você tinha me mandado aquela tela do Capange, da articulação, eu achei aquele nosso material que fala o músculo e fala a articulação e os músculos, né? Que trabalha, acho que fica bem claro que a gente fala sobre subescapular, infraespinal, tá bom? Aí você faz esse comentário em cima, ok? Tá bom. Tá bom? Como você deu... Trocar o lado. Oi? Quero trocar o lado do... Vai falando aí. Tá bom? Então vamos lá, vou mostrar para o pessoal. Olha lá, pessoal, então a nossa live de hoje, né? Nós falarmos sobre por que e como avaliar mobilidade de ombros. Pessoal, com calma com a questão de patologia, tá bom? Então ó, quando o cara está machucado, né, que o cara se arrebentou lá, está com lesão, é uma outra história, tá bom? Então, lesão é tratado de um jeito, escápula alada, sabe, síndrome de impacto do ombro, artrite, artrose, isso é uma outra história. O professor Rafael, né, vai ensinar para vocês, né, vai falar para vocês sobre o complexo articular do ombro, tá bom? Então, essa é a nossa pegada. Então, o que nós vamos fazer? Uma revisão rápida, ele vai fazer uma análise rápida, né, para vocês lembrarem que vocês já estudaram a articulação do ombro, né, os músculos, depois nós vamos mostrar os testes que a gente avalia,
E depois ele vai falar um pouquinho sobre essas questões de dor no ombro, alguns cuidados, até onde vai o profissional e até onde vai o personal trainer. Ok, professor? Vamos Tudo lá. bem? Então vamos lá. Olha lá, pessoal. De uma maneira já, um panorama geral, ó, o complexo chamado os músculos do famoso músculo do manguito rotator, né, professor? Aí você tem lá o Bem redondo. melhor isso. Eu te mandei a imagem lá do. Isso aí, perto do Cap. Se o Capange visse essas imagens, ele ia estar feliz da vida, ó. Então, isso aí, lembra que nós tinha esse material aí, tá bom? Então, olha lá, o redondo menor, o infraespinal, subescapular. Então, nós temos 5 principais músculos que participam do chamado Isso. manguito rotator. Então, vamos lá, professor. Primeiro é o redondo menor, né? Olha onde é que ele tá, e aí tem essa explicação, né? Ele forma isolado aqui, que ele vai explicando para a turma e mostra o movimento para a turma ver, né? Concentricamente, ele faz o quê? Faz a rotação externa do ombro, né? Isso acho que todo mundo já sabe, né, gente? A função do manguito rotador e sua importância na estabilização do ombro. Oi? Travou? Isso. Então, se vocês viram, então, o redondo menor, ele concentra, olha que interessante, concentricamente ele acelera. E excentricamente ele é desacelerador, né? Então isso é interessante, né? Você está fazendo uma Vamos lá, hein? rotação externa, né? E quando você faz a rotação interna, ele está freando. E olha que legal, né? Ele estabiliza a Exatamente. escápula, não? Muita gente tem problema de estabilidade de escápula, não, professor? Tá travando muito, eu não estou te entendendo. Eu acho que é a sua internet aqui, eu não estou te vendo muito bem. Deixa eu ver como é que eu estou aqui, pessoal. Deixa eu, deixa eu ver aqui. Eu saí do 4G. Deixa eu ver mais. Só um minutinho, pessoal. Eu estou no Wi-Fi aqui do estúdio, tá tudo certo aqui. Travou. Agora estou te escutando mais fragmentado. A E sua agora? imagem está parada. E agora? Tá voltando, tá? Tá Tá voltando? mexendo devagarzinho. Como é que tá aí, Rafael, agora? Tua voz estou escutando, mas a imagem está travando bastante. Tá travando a imagem? Então vamos ver um pouquinho. Pessoal, aguenta aí, não foge não. Hoje a internet estava tranqueira. Peraí, vamos ver uma coisa aqui. Eu estou com sinal. Eu vou colocar aqui, deixa eu ver se eu pego pelo meu 4G. Aguenta aí. Tá. Parece que tá melhor agora. Agora melhorou. Agora melhorou? Melhorou. Então vai lá. O outro músculo, né, que a gente tem, né, do manguito rotador é o infraespinal. Ela tá abaixo da espinha. Isso. Olha lá. O que ele faz? Rotação? Trabalha em conjunto, né? Rotação Isso. externa. O
o supra, o infra, o sub e o redondo menor vão fazer um movimento de rotação externa. E, como o senhor disse, eles vão frear, né, uma rotação interna. Então, para quem pratica E, alguns esportes que exigem muito esses movimentos de arremessar, de sacar, de cortar, esses músculos devem ser muito bem trabalhados para serem solicitados sempre que necessário, né? Porque vai machucar. Quem tenista, você pode ver, quem que é tenista, jogador de vôlei, tem ou já teve ou vai ter problema de ombro, porque não tem como aguentar esses movimentos repetidamente. O ombro uma hora é, vai sofrer. isso mesmo. O voleibol tem estudos muito interessantes, né? Olha, aí, então, o subescapular, que ele é um músculo que a gente vai ver, como ele trabalha muito, né, professor Rafael, com rotação interna, ele fica muito encurtado, né? Esse é o músculo encurtado. Nós vamos É, mostrar o vídeo já já. Bom, pessoal, então, aí vamos ver o outro músculo, né, que é o supraespinal, né? Ele acelera a abdução do ombro, né? Isso porque que o pessoal fala muito, professor Rafael, a questão da abdução de ombro, até onde deve ir, os problemas, né, que tem dessa compressão aqui, né? esse músculo é o ponto fraco ali do manguito, né? Normalmente é ele que vai ter uma laceração, até um rompimento dos seus tendões, né? Quem não conhece alguém que já teve problema desse músculo aí do supraespinal, ele é o principal músculo lesivo que se lesiona com o ombro quando o ombro não é bem trabalhado ou exigido demais. Como eu falei, se você trabalha, se você jogar tênis ou vôlei, esse movimento acima da cabeça, o braço acima da cabeça com as rotações externas e internas, se não foi feito, o ombro não gosta muito desse movimento, não. Então ele E vai judiar, o principalmente esse músculo. redondo, o redondo maior, né? Que ele está lá, ele faz a adução, rotação interna e extensão do ombro. Então é um músculo muito ativado que isometricamente É, ele trabalha com a cintura escapular. E a gente esquece, não. Olha lá, a Zuzu teve tendinite no supraespinal. E o pessoal esquece muito, não, professor Rafael, de fazer a, de fazer a estabilidade de escápula, né? Esse é um problema sério, né? Bom, porque, porque esses músculos estão da escápula para o húmero, né? A gente não pode esquecer dos músculos que estão da escápula para a torácica também, que vão fazer outro tipo de estabilização. Porque o ombro tem, né, são 4 articulações do ombro: a glenomeral, a crônio-clavicular, a externo-clavicular e a escápulo-torácica. Então, a gente não pode olha só. esquecer, tem aquele teste que a gente ensina nos nossos cursos também, né, que não está na avaliação multifuncional, mas é um teste de fácil aplicação, né, que é o da remada, né, para ver como é que a escápula se comporta no seu posicionamento na costela. Às vezes muitos esquecem dessa outra parte, da parte mais interna, né, da estabilização escápulo-torácica, não só escápulo-humeral, o É. húmero. Então, isso nós vamos, no nosso curso presencial que nós temos aqui, nós vamos fazer em São Paulo, que é o certificação Golden, para quem já fez o presencial Master, né? Nós vamos falar sobre esse teste que o professor Rafael falou. Esse teste de estabilização de escápula, que é o teste de remada, que é um teste muito bom para a gente avaliar. E muita gente, né, quando vai fazer os exercícios, de puxar, de empurrar, os exercícios de pulei alto, né, de puxada na horizontal, acaba perdendo. Eu vou dar a dica, né, dos exercícios educativos. Então, professor, eu preparei, então, para você comentar, vou mostrar lá. Então, no complexo articular do ombro, nós temos flexão, abdução, adução dos ombros, tá ok? Sim. Então, vamos ver o nosso aluno lá, né? Que ele vai fazer. Só que é o seguinte, eu inverti aqui, esse é o de flexão com rotação, tá bom? Aqui, então, vai lá. Aí você vai explicando lá o teste. Tá dando para ver bem? Olha lá. Tá. As duas por baixo. O teste foi o que ele fez. Ele faz olha lá, Eu vou parar normalmente um esse pouquinho, teste. vou parar para você comentar, né? Que tá vendo que é Isso, simetria, né? vai ser faz uma flexão com rotação externa no ombro, né? Então, o que a gente está vendo? Está vendo os rotadores. Se a gente está fazendo uma rotação externa, a gente está vendo o comprimento dos rotadores internos. Aí ele pode ver que está uma boa amplitude, toca na escápula.
Esse teste é comparativo do lado esquerdo e direito. Ele está com uma simetria aí, né, professor? Então, Um na pouquinho ali, né? rotação... O braço direito é um pouco mais limitado que o braço esquerdo. Mas perto do que a gente viu, né? Pouca coisa de diferença. Isso, fica ótimo. As duas por Perto baixo. que a gente vê aí. Ah. Agora faz uma extensão, uma rotação interna. Então, também os rotadores externos. Mas esse movimento, para algumas pessoas, ele é bem complicado, incomoda mesmo de fazer essa extensão completa com rotação interna. Também é um movimento também que o braço não gosta, o ombro ele não gosta muito. Isso põe muito a cabeça do húmero, faz uma projeção da cabeça do húmero quando faz extensão e essa rotação. Mas é a diferença de novo, o braço direito um pouco mais limitado que o braço esquerdo desse paciente, desse aluno aí que foi feita a avaliação. Ele já está mostrando, né, professor, que é uma simetria aí, né? Ele está no mesmo nível de rotação interna ali com flexão de cotovelo. A mão direita por cima e a mão esquerda por baixo. Opa, desculpa. Espera um pouquinho. Deixa eu postar lá. Aquele é comparativo do lado esquerdo e direito juntos, né? E agora esse outro, as mãos teriam que se encontrar ali na região torácica. Ali a mão, vocês veem que é limitado para a mão de baixo, quando faz a extensão com rotação interna. Ele teve 12 centímetros. Agora, olha lá. Opa, o que aconteceu aí, professor? Olha lá, o braço direito limitado. Indicador com indicador, qual foi a distância? 19 centímetros. Olha lá, tem uma diferença nos dois, principalmente na extensão com rotação interna. Deveria encostar, as mãos deveriam se encontrar ali no meio das escápulas. Então, ele todo... Essa teste de fácil aplicabilidade, né? Você vai ver que não gasta nada, não tem tempo nem ferramenta. Só uma fita métrica para ver a distância. Vê, ó. E aí agora... Tá vendo? A distância daqui, né? Do dedo médio, e ó. O que é menos grave do que se fosse, né? É menos grave você ter a limitação para extensão com rotação interna do que para flexão com rotação externa. Que esse a gente faz, nesse momento a gente faz mais, a gente precisa mais desse movimento do que esse para baixo. Então, é menos pior, né? Menos grave a flexão com rotação interna do que a extensão com rotação externa, a flexão com rotação externa. É mais funcional, a gente precisa mais desse movimento do que esse movimento aqui para baixo. Também esse movimento. Então, quando ele tenta fazer a rotação externa, né? Quando ele tenta, né, fazer essa rotação externa aqui, ele está com encurtamento. A flexão, né? Com a rotação interna. Ele está fazendo a extensão com a rotação interna, né? Extensão com a rotação interna, né? Então, o problema é que isso é agressivo para o ombro. O húmero não gosta desse movimento. Não gosta, né? Projeta demais, desloca mais. Mas a gente deveria ser capaz de ter essa mobilidade de fazer a flexão com rotação interna. E esse teste... a extensão com a rotação interna, né? Que o ombro está para dentro, então ele está puxando, então ele não consegue, né? Ele não... Aí, a avaliação... Depois a gente comenta, o personal da minha academia diz que a avaliação é para tirar dinheiro do cliente. Você pergunta para ele se ele conhece a avaliação multifuncional ou se ele faz aquela avaliação de 1 minuto de abdominal. Talvez esse personal tenha as razões idiotísticas dele, né? A gente nem discute com isso, né? Então, vamos fazer... Então, pessoal, isso aqui não é avaliação postural, é avaliação multifuncional, que é uma avaliação dinâmica, viu, treinador Alexandre? A avaliação postural é uma outra pegada. Bom, professor, então vamos para o segundo bloco. A gente viu rotação interna, rotação externa, manguito rotator. Tá? Quais são, o que você, na osteopatia, quais são os problemas que você vê lá no ombro? Quais são as patologias? Só para o pessoal entender um pouquinho, que nós não vamos ficar aqui cuidando de patologia, mas para dizer, se não tiver uma boa mobilidade, uma boa estabilidade, o que acontece?
Você vai Lesão. limitar alguns movimentos, né? A gente avalia lá uma avaliação mais profunda, que a gente vê, né, como se comporta a cabeça do húmero, se ela está anteriorizada ou posteriorizada, se ela está abduzida ou aduzida na cavidade glenoide. Então, se ela tiver aduzida, ela vai aceitar mais a adução do braço e vai ser limitada na abdução. Mesma coisa se a cabeça estiver anteriorizada, ela vai aceitar mais as flexões e vai ser limitada nas extensões. Então, isso a gente consegue avaliar e corrigir uma série de manipulações e mobilizações e solturas para voltar esse movimento funcional da cabeça do húmero, no caso. Vale para esses movimentos de extensão, flexão, adução, abdução, e vai interferir nas rotações também. E é importante a gente salientar, pessoal, que essa turma que vocês viram, esse moço, ele não tem dor no ombro, tá ok? Ele não tem dor no ombro, ele tem uma limitação, ele tem um déficit de movimento. E alguém perguntou, esse teste, ele diz que a mão direita, quando faz a flexão com rotação externa, né, e a mão esquerda, quando faz extensão, rotação interna, os dedos devem se encontrar, tanto o direito quanto o esquerdo. O que a gente encontra, alguém já colocou aí, vocês podem testar e vocês estão nos assistindo e mandam. Vê se sua mão encosta atrás. Então é a simetria. Vou fazer para mostrar que é possível. Vê se vocês conseguem ver daí. Ó. Então, Olha lá. Estão me vendo aqui as costas? Estamos vendo. Eita, que maravilha! Aí, ó. Isso é movimento funcional do ombro. Todo mundo deveria ser capaz de realizar esse movimento com essa amplitude. Se não perdeu, se não tem nenhuma lesão. Se não tem nenhum acometimento grave, alguma lesão, é encurtamento muscular. Se não está esses parâmetros menores de disfunção, a falta de mobilidade é porque quem trava o movimento normalmente é o músculo. Né? Na maioria dos casos, pessoas saudáveis vai ser o músculo que vai estar limitando o movimento. Então, o Flávio está perguntando. O Flávio está perguntando se ombro é mobilidade ou estabilidade. É importante você observar que a articulação, as duas. Por exemplo, dependendo, vocês viram que os músculos, ora eles são movimentadores, ora eles são estabilizadores. Então, por exemplo, se você vai fazer uma remada fechada, a escápula tem que estar estabilizada. Né? Se você vai fazer um desenvolvimento de ombro na rotação superior, no plano frontal, a escápula está estabilizada. Então, você não tem uma elevação excessiva, né, do trapézio, ok? Então, estabilidade e mobilidade estão sempre juntinhos. A minha aula começa, a nossa live começa às 22 horas em ponto. Carolina, diagnóstico é a palavra grande que a gente usa. A avaliação é um pedaço do diagnóstico, viu, Carolina? Está correto o seu pensamento. O diagnóstico envolve uma série de procedimentos que a gente ensina no nosso curso. Tá ok? Lu Porto, meus dois não encontram. Vocês conseguiram encostar, pessoal? Então, viram aí? Conseguiram? Então, vamos lá. Agora, professor Rafael. Então, vamos lá. Ó, nós vamos ver o complexo articular dos ombros. Agora nós vamos ver, agora que é abdução, adução e flexão de ombros. Eu inverti um pouquinho aqui, tá bom? Então nós vamos ver o quê? A abdução e flexão de ombros. Flexão, abdução, adução dos ombros. De novo, observando a articulação lá escapulomeral, né, tóraco, escapulomeral, esternoclavicular, que é mais fixa, né? Então a escapulomeral e a escapulotorácica, né? Então vamos lá, você vai analisando, professor, vamos soltar. O que a gente está vendo aí? A gente está vendo o ombro, né? Como se comporta esse ombro, se ele tem uma protusão de ombro ou não. O ombro está direito, parece estar um pouquinho acima do. Isso, perfeito. Uhum. Né? Para mim está mais fácil de ver aqui, o ombro direito dele tem uma leve protusão. Tá vendo? Ele está um pouco protuso. Pelo acompanhamento ali da clavícula, a gente consegue ver. O que não é incomum, né? Somente em destros, alguma coisa, o lado dominante pode ser que esteja um pouco avançado, uma variação
de coluna, às vezes pode interferir, mas a gente quer ver o posicionamento dos ombros, como se comportam. Eles têm que estar mesmo nivelado, indicando possível encurtamento ali também do peitoral menor, né? Que é o peitoral menor que vai puxar, tracionar esse ombro para cima. Então a gente observa aí, né, Rafa, que ele apresenta um leve encurtamento de peitoral menor, mas os rotatores internos dele, o corpo braquial, lá os rotatores internos, como a gente viu no teste anterior, está mais encurtado. Agora eu vou soltar o vídeo, tá bom? Vamos lá. O que a gente está vendo agora? Vai irradiando, professor. Tem. Agora, devagarinho, vai abrindo o braço até 90 graus. Aí, pausa, para aí. Isso. Agora a gente está vendo ali, né, o comprimento do músculo. No caso, a gente está vendo dos peitorais, do peitoral maior, as fibras externais. Quando o braço abduzido a 90 graus, ele tem que estar em contato completo com o solo. Então ele está em contato, né? Ele não tem encurtamento, né, Bruno? Você está vendo? Ó, o braço dele está bem... A gente pega pessoas com encurtamento, alguma coisa, que o braço chega a sair do contato com o solo. Então, lado direito e esquerdo estão com comprimentos normais de músculo. Abre o braço. Vai. Pausa. Para aí. Aí, agora. O que nós estamos avaliando? A gente está vendo ali os músculos do peitoral maior ainda na posição abdominal, porção abdominal, o inferior, né? O peitoral, fibras inferiores. Tem uma divisão, né? Anatomicamente, alguns doutores consideram o peitoral, né? Superior e inferior. Isso. Observação, movimentação. Agora, continuando, né? Agora eu vou voltar aqui, eu vou localizar agora, vou mostrar o teste do latíssimo do dorso, tá bom? Então o que a gente avaliou enquanto eu pego aqui, eu já volto para cá com o exercício, vamos pegar aqui, agora eu vou mostrar para vocês, né, o teste do Diego, mostrando, né, vamos achar aqui, só um minutinho, não, aqui, avaliação do Diego, então vamos ver o que acontece com o Diego Barbosa. Vamos ver o teste do... Olha lá. Ele vai estar deitado e vai fazer a flexão completa dos braços. Olha lá. Opa. A gente consegue ver o... Sumi aqui só um minutinho. Fazendo uma flexão. Só está carregando um pouquinho aqui. Hoje a internet está dando um samba na gente, não, Rafa? Então eu quero mostrar deixa eu ver se eu acho aqui, mostrar o teste dele do latíssimo do dorso. Então, vamos ver a foto aqui. Ela não está abrindo. Deixa eu pegar um outro aluno aqui para mostrar. Tá. Ele está fugindo um pouquinho, Rafael. O computador está com a memória que eu não sei o que está acontecendo. Só um minutinho, deixa eu só fechar umas coisas aqui. Bom, vou mostrar para a turma. Bom, então a gente viu aí, né, o teste completo dele, e do latíssimo de dorso eu mostrei a foto. Bom, agora o próximo passo, né, bom, eu já sei que o aluno tem déficit, o que eu preciso fazer? Né? Eu preciso corrigir, né? Vem a correção. A correção... Oi? A avaliação é feita para isso, para identificar e corrigir os déficits encontrados na avaliação.
Próximo Então, passo é... então, o próximo passo, então, o que que é? São os exercícios corretivos. Nós temos dois tipos, então, os alongamentos, né? Os alongamentos dinâmicos, os isolados, são prioritários, dinâmicos, e depois nós temos os passivos ou ativos, estáticos, que focam no movimento. Então, o alongamento ativo ou passivo estático vai ter ganhos de amplitude, tá? Então, no dinâmico, que a gente vai ver agora, eu vou mostrar para vocês, né? Então, esse primeiro exercício é o trabalho de mobilidade de consciência corporal. Tá bom? Então, vamos ver o nosso aluno, né? No início. Então, vamos lá. Então, primeiro passo, né, para corrigir movimento, né, olha lá, já estamos ativando o peitoral menor. Olha lá. Fazendo uma adução de escápula ali, projetando, né, o ombro para trás. Mais uma vez em cima do rolo, né, para ver a versatilidade que é fazer esses exercícios de mobilização e conscientização, né, em cima do rolo. E agora, né, no trabalho personal, a gente inclui um pouquinho de soltura, liberação e ajuda na amplitude de movimento. Pequenos toques sinestésicos para o aluno melhorar a amplitude. Tá vendo? Então, esse é um alongamento ativo estático, né? Ele para na posição, fica e volta. Olha lá, agora já explica para a turma. Mobilização ali, a soltura está jogando na amplitude do outro músculo. Sai do peitoral menor e vai para o peitoral maior ali. Ó. Isto. E como ele está mais em cima, né, Rafael, em cima do rolo, eu consigo ter um aumento de amplitude, né? Isso torna o trabalho mais... Olha lá. E agora, olha lá. Mobilidade do escápulo. O próprio peso do braço vai puxando e vai forçando o músculo a se alongar. Lembra que o professor Rafael falou? Escápula, precisamos trabalhar a escápula. Aumentar a amplitude, a mobilidade da escápula, no momento de adução, abdução. Ele precisa de movimento, olha lá, peitoral, trabalha alongando o romboide. O romboide não faz adução da escápula, então nós estamos trabalhando com a abdução da escápula. Fazer essa escápula deslizar no seu trilho ali nas costelas. Fazer a adução e a abdução de escápula. Olha lá. E agora? Agora a flexão completa. Ali, ó. Isso. Agora pega latíssimo, latíssimo e subescapular. Isso, latíssimo. Isso. Vai um pouco de peitoral maior também, mas o foco é no ele não está fazendo um movimento de retração, ele está com a escápula estabilizada, aí faz a abdução de escápula de um lado e a outra se mantém estável. Daí agora ele está fazendo o quê? A flexão de ombros. Então aí a escápula vai fazer uma rotação superior e agora com elevação do quadril para aumentar a amplitude de movimento, né, para ter o ganho no latíssimo de dorso e lá na face tóraco-lombar. Excelente. Lá. Agora ele vai para o chão, tá? Então agora no chão eu consigo focar ainda mais o movimento nas escápulas porque eu tirei o rolo. Olha lá, agora já é um outro trabalho, né? A gente já passou para vocês, agora vamos mudar um pouquinho, que esse é da aula do core, né? Aí ele está fazendo trabalho de adutores e etc, tá bom? Vai ter mais prática. Bom, então a gente deu para vocês algumas dicas, né, de mobilidade, estabilidade, né, alguns exercícios. Nós temos muitos exercícios. Depois vocês entrem no canal do YouTube, né,
e assiste lá as nossas dicas. E agora eu vou mostrar, então, o trabalho de alongamento posterior e agora é o trabalho passivo, alongamento passivo, pensando nos rotatores internos e rotatores externos. Então, veja que agora é final de aula, tá bom? Então, no final de aula, o tempo de permanência é maior, os movimentos, tá? Então, vamos soltar lá. Tá? Trabalho de postura, né? Tá bom? Aí, fez o trabalho de soltura facial, os ajustes. Agora, nós estamos fazendo... Ah, lá, tá vendo? O peitoral menor. Viram? Ele colocou a mão atrás, né? Olha lá. E agora faz o alongamento passivo. Ajusta a escápula, joga, isso. Projeta posteriormente essa escápula ali, ó, joga tudo para trás. Então, agora tem a retração da escápula, né? Como eu estou fazendo a retração da escápula, estou alongando o peitoral menor. Estou alongando os rotatores internos. Peitoral menor ali, projeta e escápula para trás. Volta. E aí a gente combinou, como ele tem encurtamento de isquiotibial, a gente combina, descansa peitoral menor, alonga isquiotibial. Então você faz aí uma combinação de movimento. Tá? E agora, então, o exercício específico. No movimento, né? Jogar na amplitude do movimento. E aí esse é o típico alongamento postural passivo e estático, tá vendo aí? Agora vamos complicar um pouquinho. Aí a gente coloca lá. Veja lá, o dedo quase que encostou. Então esse é o efeito agudo. Quando eu faço um alongamento passivo, eu posso ganhar 15, 20%, né? Com a técnica aí, os ajustes, coloca, posiciona. Então, dá treino, né? Para quem tem déficit de movimento, não é só pôr na máquina e fazer supino reto, pulei alto, né, Rosa? Isso aí a máquina faz, né? Agora o... É fácil. Difícil é consertar. Uhum. Fechar. Tá vendo? Então a gente está dando as dicas aí, olha lá, faz uma liberação, faz o encaixe, faz a liberação miofascial, toca lá no peitoral menor, estimula o OTG, o fuso muscular. Ê, Davi Costa, é amanhã com o tchau, Davi aí. Tá vendo? Esse é o nosso mentor, o nosso querido amigo. Olha lá, faz a liberação, faz a soltura. O professor Davi tem um curso fantástico sobre liberação miofascial. Olha lá, faz os ajustes. Gente, dar treino é isso. Esse aluno, ele não tem patologia, ele tem déficit de movimento. Tá? Ele não tem patologia, é típico déficit, tem encurtamento e tem assimetria. Então, no final do treino, tá? E ele não trabalhou, nesse dia, ele não trabalhou com força hipertrófica, não fez treinamento de... Tatiana, o alongamento eu faço nisso no final do treino de musculação. Aí que tá, que você quer alongar para quê? Né? Qual que é o ponto que você quer, né? O alongamento dinâmico no início, o alongamento postural no final, tá vendo? Agora estamos soltando, fazendo uma liberação miofascial, né? Agora repete, volta para o movimento de 3 a 5 repetições. Tá? Olha lá. Olha lá. Ele vai tendo ganhos. Então, num trabalho de liberação miofascial e de alongamento passivo, você tem efeito agudo, 20, 30% de ganho. E amanhã depois já foi embora. Agora, se eu repito 2, 3 vezes, aí sim eu vou ter o efeito crônico. Tá? Então, olha lá. Está posicionando, o foco é soltar a liberação e por aí. Tá vendo? Está em 3, 4 centímetros. Tá vendo? Aí solta, ajusta. Solta, tira a tensão, libera, faz o toque suave. A turma, gente, eu tô falando, vocês são doidos, vocês são fanáticos por musculação. Durante o treino de peito, você contrai a escápula. Putz, vocês não tiram a coisa da musculação, vão entender postura, posição. Depois, Salles, a gente entra nessa outra pegada, sabe? Agora, antes de eu pensar em treinar peito, viu, Salles, eu preciso ajustar a escápula, sabe? Eu preciso fazer ajuste sinestésico. Os negros é doido para socar carga, para fazer supino reto. Viu, Davi? Viu, Rafael?
A turma da musculação soca a carga, nem avaliou se o aluno tem estabilidade. Sabe? Não é contrair e retrair, você tem retração e protração, abdução, abdução. A escápula, ela tem vários movimentos. Quando você puxa, você tem adução. Quando você empurra, você tem abdução. Se você empurra o húmero, você tem uma protração. Se você puxa, você tem a retração. Então, a literatura discute abdução, adução, protração e retração. Tem autores, né, professor Rafael, que não consideram, só falar abdução, adução de escápula. Outros falam, não, tem uma diferença. Quando a articulação escápulo-meral, olha, escápulo-meral, quando a escápulo-torácica funciona diferente. Agora, gente, pelo amor de Deus, entendo, eu não sou professor de musculação, viu? Não sou a melhor pessoa para dar treino de hipertrofia, tá bom? Eu, professor Rafael, nós nos preocupamos, primeiro, com estabilidade, mobilidade. Os exercícios de musculação, a máquina faz. O nego precisa ser muito ruim, mas muito ruim para errar na musculação. Precisa ser um ogro. Agora, por que ele vai errar? Porque ele não avaliou. Então o cara não tem estabilidade, não tem mobilidade e soca ele para fazer supino. Claro, aí ele confunde retração com atração, sabe? O cara não tem estabilidade. Se o cara treina pelo menos 2 vezes por semana, viu? Mobilidade. É claro que tem cara que treina todo dia, mas a nossa realidade, né, professor Rafael? Seus alunos treinam. Esse Rafaelzão, aí, né? Ele treina 2 vezes por semana. Tá? Ele treina 2 vezes por semana. Está melhorando? Claro que está. Se ele treinasse 3, seria muito mais rápido. E 4, mas nem treina, não tem grana, não paga, não gosta, né? Então, né, professor? Seus alunos treinam quantas vezes por semana, professor Rafael? É de 2 a 3, não passa disso, não. E estão emagrecendo? Varia 2 vezes. Varia 2 vezes. Tem que fazer tudo em 2 vezes por semana. Perfeito. Então, pessoal, agora, professor Rafael, corda naval é para todo mundo? Eu não passo para ninguém, eu não tenho público que eu não tenho um aluno que mereça fazer, não tenho justifique fazer uma corda naval. Não vejo necessidade. Só vejo necessidade para lutadores, esportistas só para lutadores eu vejo significado em fazer isso aí. Não vejo grandes benefícios que justifiquem fazer uma corda naval que cause esse estresse mecânico no ombro com essa potência nesse movimento, ainda mais as pessoas que não estabilizam a escápula. Eu não, particularmente, não gosto, não uso. Eu concordo em gênero, número, grau com o professor Rafael, que é professor de educação física e fisioterapeuta, e nós não somos contra a corda naval. Quem quiser utilizar, utiliza. Ele não utiliza, eu também não utilizo nas minhas aulas em grupo, porque muitos alunos têm problema de estabilidade de ombro, de mobilidade. Então eu preciso corrigir, depois eu preciso fazer um trabalho de força, né? Então, é a mesma coisa a pliometria para ombros, não, professor Rafael? A questão de pliometria para ombros, né? O movimento de repulsão, né? É para todo mundo? Não tem necessidade disso. O esportista de alto nível treina isso e se machuca, porque ele precisa disso para o esporte. Para se machucar menos, pessoas comuns não têm necessidade disso, não tem uma especificidade que precise desses movimentos pliométricos de grande explosão. Então, nosso público não necessita dessas metodologias aí, dessas ferramentas de trabalho. Eu vou ver se eu acho aqui, temos um tempinho. Eu vou mostrar aqui, né? Eu vou mostrar só para o pessoal. Esse é um trabalho do professor Elias Proença. Eu vou mostrar aqui, quer ver? Olha lá. Epidemiologia de lesões de futebol, né? De basquete. Olha lá, pessoal. Lesões no basquete. Olha lá. Tornozelo, joelho, tendinite e coluna. Tá vendo? Ó? Armador. Machuca tornozelo, machuca joelho, coluna lombar. Então, aí você tem a questão do jogador de basquetebol, você não tem incidência de lesões, né? Agora, vamos ver o voleibol. Olha lá, membros, olha lá, ombro, olha lá, 13% dos jogadores de voleibol tem lesão de ombro. Tá vendo? Esse é um estudo epidemiológico. Aí, opa, pulou um pouquinho.
Aí nós vamos lá. Olha, ataque, bloqueio. Quem que machuca mais o ombro? Vamos ver lá, cintura pélvica, ombro. Ó quem machuca, gente. Quem machuca o ombro? Quem que é? Ataque. Bloqueio. Cara de bloqueio não machuca, olha, não machuca o ombro. Quem que bloqueia, quem que machuca? Então, ó, 88%, 13% das lesões de voleibol ocorre aonde? No ombro. Então o cara, por quê? Que o professor Rafael falou, é pancada, é potência, potência, potência. Vai machucar o ombro? Vai. Claro que vai. Tem jeito? Não, não tem. Não tem jeito. Porque é um esporte de impacto. E aí você tem lá desse estudo, tem as lesões de joelho, né? Então, não, claro. Agora, veja aí, Rafael, agora vê a pergunta. A Zuzu está perguntando. Né? Começar as perguntas? Vamos ver as perguntas. Vamos lá para as perguntas. No caso de simetria de flexão de ombro, seria interessante dar mais atenção ao membro com maior deficiência? Sim, né? Mantém o estímulo no braço normal, menor deficiência, mas a deficiência tem que correr atrás do lado bom. O foco está na deficiência. A gente está atrás na avaliação, onde está procurando ver o padrão, mas é assim que identifica uma deficiência e o foco é nessa deficiência. Em cima disso, para tirar os possíveis esses padrões errados, porque vão vir lesões. É comprovado que esses lados que estão com deficiências, esses padrões deficitários, que vão causar as lesões. E tudo tem um plano, tem um sentido de ser. Fora daquilo começa a ficar perigoso. Então, pessoal, se você tem uma lesão, uma alteração postural, esse músculo acaba ficando tensionado, encurtado e tenso. Né? Então, aí é uma questão que você precisa estar muito atento, porque uma postura inadequada, um movimento numa posição errada, um esforço repetitivo, você vai ter essa questão do aparecimento da lesão. Então, é o que se discute hoje. Por que surge a lesão? O cara ficar parado, sem fazer nada, trabalhando no computador, vai ter lesão de coluna, pode ter lesão de ombro, uma protusão de ombro. Qual a lógica de se realizar exercícios diferentes para trabalhar ângulos diferentes? Em que aspecto? Você está perguntando se é para ganho de força, se é para ativar mais aproximar distal? Então a gente sabe, os estudos cinesiológicos, né, que tem situações e posições de movimento que você tem uma ativação muscular maior. Vou dar um exemplo prático, né? Lógico, a turma da musculação que adora, né? Então, primeiro a gente precisa entender o seguinte: amplitude de movimento, flexibilidade é amplitude de movimento. E a mobilidade é a estabilidade desse movimento que ocorre dentro da amplitude. Então, eu preciso verificar a direção das fibras, verificar a função dos músculos e alongar esses músculos com diferentes técnicas em função dessa direção de fibras e função. Então, esse é um caminho. Por isso que você verifica. Como é que eu alongo o reto femoral? Vê a direção das fibras dele. Origem e inserção. Então, aí você vai alongar em função dessa direção. No treinamento de força, viu, Cima, tem outra pegada. Se você faz o stiff, tá cheio de estudo aí. É bom vocês assistirem o curso do Jonato Prestes, do Paulo Musi, do Sardinha, né, do Roberto Regis, essa turma que trabalha com musculação de hipertrofia, onde 3, 5%, o cara tem um corpo bonito, faz diferença. Agora, se você faz um stiff, tá, onde ocorre o ângulo na articulação do quadril, a ativação das fibras, né, próximo ao ângulo é maior. Por que o cara combina stiff com cadeira flexora? Porque quando você vai para a cadeira flexora, né, a ativação é maior, mais predominante na extremidade distal. Pronto, essa é uma explicação cinesiológica básica, elementar e importante para quem vai construir corpos bonitos, simetrias musculares. E eu, professor Rafael, nós pensamos em músculo, não pensamos no músculo, nós estamos pensando na articulação. Então, o que a articulação faz? Abdução, adução. Precisa de estabilidade. Essa articulação empurra, puxa. Quais os músculos que empurram? Quais os músculos? E aí nós pensamos nos movimentos.
Tá ok? Então, mas eu não sou a melhor pessoa, repito, pessoal, eu não sou o cara indicado para fazer subhipertrofia. Eu estudo crescimento muscular, mas não sou profundo conhecedor. Procure o Jonato Prestes, procure o João Moura, procure essa turma que não vai falar o que eu falo. Eles vão falar em pedagogia, eles vão falar em hipertrofia, em análise cinesiológica, tá ok? E cruzamento de peitoral maior e trapézio. A gente já deu as dicas aí. A gente já deu as dicas aí. Né? Como é que eu alongo? Tá Então dá aquela encurtado, dica. alonga, tá fraco, fortalece. Então, tá fraco, tá encurtado. O que o peitoral faz? Ele não faz uma adução horizontal? Como é que eu alongo? A abdução horizontal. Entenderam? Então, o reto femoral, ele não estende o joelho e flexiona o quadril? Como é que eu alongo? Eu alongo flexionando o joelho, né? Aí ele está numa insuficiência passiva, eu vou ver se eu vou usar essa insuficiência passiva ou ativa, tá bom? E aí, o que eu faço? Eu flexiono o joelho e estendo o quadril. Pronto, alonguei nas duas extremidades. Ou posso alongar numa extremidade só, deixo ele em insuficiência ativa, né? E alongo a outra extremidade. Isso é a questão dos músculos biarticulares. O que foi, Carolina, que você não enviou aí? Não entendi. Quer dizer, eu não enviei isso. Tá vendo coisa aqui? Tá bom? Então, pessoal, pensa assim, vê a estrutura muscular, lembra assim, o que o músculo faz? Ele encurta. Então, ele encurta. Em qual direção? Ah, se ele faz abdução, eu vou alongar fazendo adução desse músculo. Se o músculo faz rotação interna, como é que eu alongo? Fazendo a rotação externa. Tá ok? Se ele faz o isquiotibial, faz extensão do quadril e flexão do joelho, como é que eu alongo? Extensão do quadril e extensão do joelho. Desculpe, flexão do quadril e extensão do joelho. Então você vê. Tá ok? Então eu acho que essa é a pegada. E vem aí. Oi? Vai lá, professor, já falei muito. Faz o oposto da contração. É só fazer o oposto da contração. Entender de anatomia e fazer o afastamento da origem de seção desse músculo. Olha lá vem coisa. Hiperflexibilidade e fraqueza muscular. Pega a turma da ginástica olímpica, tem hiperflexão e são os animais. São fortes. Tudo depende de treino. Tem cara que tem hiperflexibilidade e é fraco porque não treina. E tem cara que tem grandes amplitudes de movimento e tem fraqueza. Então a gente não pode misturar a estação, tá? Precisa ver direitinho. Ele é hiperflexível porque é uma estrutura anatômica dele, quer dizer, ele geneticamente ele tem hipermobilidade, ou é treino? Pega a turma do circo. Pega uma ginasta uma atleta de ginástica artística. Ela põe a perna atrás da orelha. E ela sustenta a perna. Então ela tem hiperflexibilidade, né? Que ela não vai a 90, ela vai a 120, 130. E, no entanto, ela tem força. Tá? Então não dá para misturar. Essa relação não conheço nenhum estudo. Ah, todo mundo que é hipermóvel é mais fraco, que é mais forte, não tem relação. Treinabilidade, fatores genéticos, tá? Grau de treinamento, tá bom? Vamos lá. Lá vem a pergunta de treinamento de força. Vou treinar membro superior. Indicando a realidade do treino de mobilidade desse complexo no mesmo dia. Mobilidade dinâmica para aquecimento. Membro superior, né? Mobilidade dinâmica. E aí descansa, se você tem encurtamento de peitoral menor, você faz o trabalho de mobilidade dinâmica, ativa, aquece, pelo amor de Deus. A articulação sinovial precisa aquecer, precisa aumentar o líquido sinovial, não, professor Rafael? Sim. Precisa Então... estimular a área, esquentar, aumentar a temperatura dela, o líquido sinovial, ser mobilizado para a articulação e ela rolar, deslizar de forma mais eficiente. Aquece na especificidade também. Se vai treinar peito, aquece a peito. Não vai aquecer perna. Claro. Hipermobilidade de quadril. Quando o caminho... Olha lá, Rafa, vai essa para você. Eu tenho hipermobilidade de quadril e joelho. Quando o caminho parece uma bolacha crocante. Aonde? No quadril ou no joelho? O que está crocante? Né? Mas um motivo para você treinar, ter essa musculatura forte. Porque
se a mobilidade está aumentando. Olha aí, pessoal, para variar, o Instagram já cortou a gente. Nossa, a aula passou rápido aí, já deu. Vamos finalizar aí, tá bom? Vamos deixar o pessoal voltando, né? É, Isso, a turma já está voltando rapidinho. A gente vai conversando, vocês vão perguntando, que é fantástico, né? Então, Rodrigo, precisa ver, fazer um exame aí, fortalecer essa musculatura e ver o que tá acontecendo, né? Se ele crepita e tem dor, se está com uma flacidez ligamentar, uma frouxidão, se como é que está a sua estrutura articular, aí eu recomendo, não sou eu, né? Não tenho competência para fazer um diagnóstico dessa natureza, né? Então, tudo que foge a um padrão normal, por que é o padrão normal? Gente, fazer movimento não deve causar dor, tá? Fazer movimento, o professor Rafael está entendendo. Movimento não causa dor. Agora, se você faz um movimento e dá estalo, faz barulho, sente dor, alguma coisa está acontecendo. Tá bom? O seu corpo inteiro crepita? Não, é o joelho e o quadril. E o ombro tá legal. E a cervical tá legal. Já foi uma hora de live. Pô. Que bom. Então, vamos lá. Mais 5 minutinhos, né? Então, se você ele diz que ele crepita, né? Essa crepitação não é o grande problema. O problema é acompanhado de dor ou de falta de movimento, mas essa mobilidade tem que ser tomar cuidado, porque os ligamentos têm propriedades elásticas, né? Elas não voltam. Se esgarçou, se estendeu, não volta mais. Então, quem vai segurar essa estabilidade vão ser os músculos em torno dessa articulação. Qual que era a articulação? Quadril e joelho que ele falou? É do quadril e joelho? Ele sente que ele, né? Então, protusão de ombro pode causar hiperatividade no trapézio? Lembra que os músculos, eles são conectados por fáscias. Tá? Então, é sempre interessante. Qual que é a ação do trapézio? Né? Ele não ajuda a estabilizar, ele não é elevador. Então, e sabe, se você tem uma protusão, você tem uma alteração no complexo articular do ombro. Então, você tem sim. Então, aí você vai precisar fazer o quê? Uma liberação miofascial, alongar trapézio, fazer um teste para ver estabilidade. Ok? Pode causar sim. Crepita o tempo todo. O que mais, pessoal? Entenderam, então, a sugestão? Avaliar para prescrever. Nós falamos sobre os movimentos de impacto, né? Então, o ombro é uma articulação de impacto. Pessoal que gosta de musculação aí, tem muitos estudos clássicos mostrando a grande incidência de lesões de ombro em atletas que treinam musculação de alto rendimento. Vai estragar? Claro que vai. O show de press, de abdução com rotação externa, o posicionamento, e às vezes, para ganhar massa muscular, né, professor? Você acaba fugindo daqueles ajustes anatômicos, não é assim? Naquela neura, né, de mais e mais e mais, e não respeita o corpo, o movimento, o limite. Todo mundo tem um limite. Se passou disso que vai causar. E o que não pode é o profissional deixar isso acontecer com o seu aluno. Não entender o movimento, não entender de avaliação, saber o que deveria estar acontecendo com o corpo e não ser capaz de entender que alguma coisa está acontecendo errado ali. Por quê? Porque não faz avaliação, não entende de movimento. Isso, é capsulite adesiva, depois fratura de clavícula, aí, ó, então. Isso é demorado. Você teve uma lesão, né, Gabriela, né, Rafaela? Teve uma lesão, e dá uma olhadinha nessa questão aí, ó. Fraturou clavícula, eu fiz de tudo, mas ainda sinto dor e tem um pouco de mobilidade, principalmente na rotação interna. Menos mal que na rotação interna. Se fosse na externa, ia fazer mais falta para as atividades. Mas tem que ver como é que consolidou essa fratura, superou, não sei o que aconteceu. Mas tem que tentar, não pode desistir. Vai fazendo mobilidade para ver se ganha um pouquinho mais dessa amplitude.
E a soltura, a liberação miofascial, de repente criou aderência, né? Ela tá com aderência, quer dizer, houve aí na regeneração, né? Os fibroblastos lá no processo regenerativo aumentou a quantidade de colágeno, deu toda uma desestruturação nas fibras, aí você vai precisar procurar um bom fisioterapeuta aí para fazer os trabalhos, né? De manipulação. Soltar na mão mesmo, vai no dedo. Vai lá no dedo, né? É. Então, pessoal, amanhã nós temos a nossa última live. Eu vou falar sobre dicas de treinamento, montagem de aula, né? Amanhã nós temos a nossa última live dessa desmistificando a avaliação. Tá ok? E entra na minha bio, lá no direct, que tem o nosso canal do Telegram. Então, nós estamos colocando todo mundo no Telegram e deixando essa live, né? Deixando essa live eterna lá no Telegram para a turma que chegou tarde. Eu vi que várias pessoas chegaram tarde, né? Vieram do trabalho, obviamente. A gente já faz às 10 horas. Amanhã o Rafael levanta cedo, eu também, um pouquinho mais tarde e tal. Eu sei que é bastante... A pegada é forte, né? Mas a gente fica muito feliz, né, professor Rafael, pelo pessoal nos acompanhar até 11 horas da noite. Tá bom? E vem aí em breve uma novidade, nós vamos lançar a 3ª edição do nosso curso Avaliação Multifuncional, Avaliação e Prescrição de Treino. Tá? Vários colegas que têm nos assistido têm usado, estão aumentando a rentabilidade, estão melhorando a retenção. E uma que eu queria deixar uma mensagem para todo mundo: avalie o seu aluno, filma o seu aluno. Muita gente, né, professor, diz assim, o meu aluno não acredita, ele só quer... Eu sei que a neura da turma é estética, tudo bem, sabe? Agora, se você mostrar para ele que ele tem déficit, dificuldade, ele não vai te contratar porque ele está com encurtamento, né? Ele não vai te contratar, ele quer emagrecer, quer deixar a barriga bonita. Quando você filma, avalia, mostra, diz que vai cuidar, a fisioterapia faz isso, não faz, professor? Fazendo avaliações periódicas para ver a melhora, né? O que você está melhorando, se está no caminho certo, se tem que trocar a conduta ou não, o protocolo. Por isso que a avaliação é uma ferramenta que te dá parâmetros para saber se você está ou não indo no caminho certo. E a gente vê muito que a educação física esquece disso, principalmente no início, né? De entender o seu aluno. E através dessa avaliação você consegue chegar no objetivo dele de forma mais segura e sem cometer erros, comprometendo a saúde desse seu aluno. Então, pessoal, finalizando amanhã, nós vamos passar as dicas para vocês, as novidades, viu, Lengler? Nós temos o nosso curso EAD. Tudo isso que nós estamos falando é filmado. O nosso curso, pessoal, EAD, é diferente. Você não fica assistindo PowerPoint. É eu, professor Rafael, mostrando na prática. Nós vamos ensinar como é que você avalia os 10 testes, como é que você identifica os déficits de movimento, como é que você escolhe esses exercícios que a gente deu para vocês, como é que a gente monta uma sessão de treino, tá bom? Então essa é a nossa pegada, tá ok? Entre nas nossas redes sociais, vai lá no nosso canal do YouTube, tem muitas dicas, o professor Rafael mostrando como é que é o agachamento, como é que faz, o que é um tricep, nós temos várias dicas de treino, tá bom? Tá ok? Perfeito. Vamos agradecer. Professor Rafael, professor, obrigado pela sua colaboração. Tá bom? Um abraço. O professor Rafael tem que ir dormir, descansar, que a pegada é outra. Então, finalizando, pessoal, alguém quer fazer mais alguma perguntinha? Última chance para pergunta. Amanhã nós temos a nossa 4ª live dessa série Desmistificando a Avaliação Multifuncional. Não se esqueçam, printa essa tela, marca a gente, coloca lá, a gente fica muito feliz para a gente poder continuar ajudando. E o nosso objetivo... Obrigado, Lengler. Lu Porto, até amanhã. Obrigado. Vai botando aí para falar tchau para vocês. Ok, dona Lia, manda abração para todo mundo. Que bom que vocês gostaram. Que bom que as dicas estão interessantes. Aí, Fernandes, obrigado. Cima Campos, Maraísa Souza, olha que turma fenomenal. Discinesia escapular, falta de controle, eu preciso ver isso daí, esse déficit, viu?
essa questão escapular, precisa ver qual músculo que está, se é falta de estabilidade, como é que ele está desajustado, e às vezes não sou eu, viu? Quando é patologia, viu, Rafael, não é minha pegada. Patologia, dor, patologia, o Rafael cuida, mas nós recomendamos que procure um especialista, porque às vezes a gente acha que aí não é. Tudo que nós falamos para vocês, viu, Rafa, é decorrente de encurtamento, instabilidade, assimetria, consciência corporal. Quando existe uma patologia, aí, de repente, você precisa fazer uma liberação profunda, você precisa entrar com uma terapia manual maior, você precisa fazer um teste mais específico, sabe? Então, os nossos testes, eles não são para avaliar patologia, para avaliar déficit, tá bom? Ó, tá encurtado, perdeu a escápula, então é rotator interno, então é uma avaliação que um profissional de educação física tem que saber e não querer fazer o papel de um fisioterapeuta que ele não sabe nem eu. Tá bom? Então, quando existe dor, quando existe patologia, fala, ó, vamos procurar. O Rafaelzão que vocês viram, ele teve um problema de bursite no ombro, né, e teve um problema sério de coluna. Ele tem lá uma discopatia na coluna. Ele tem uma hérnia, ele tem uma compressão discal no ciático. Então, quem que fez isso? Quem que avaliou? Não fui eu. Quem avaliou foi o médico, aí ele me trouxe a ressonância. Então, diante disso, eu sei o que ele não pode fazer. E eu sei os exercícios que são preventivos para que se agrave. Aí é básico. Agora, então, eu tenho o diagnóstico. Agora, se alguém vai dar analgésico, se alguém vai fazer certos trabalhos, ele foi liberado pelo médico. Então, o que acontece? Ele tem uma discopatia, em algumas situações ele sente dor e em outras não. Então, você vê que a questão da dor é muito problemática, tem que ser investigado com muita propriedade, com muito cuidado, para a gente não meter a mão na cumbuca e achar que está ajudando e acaba estragando. Eu conheço vários casos de profissionais de educação física que quiseram corrigir disfunções, não déficit, disfunções, e acabaram quebrando a cara, sabe? Agravando o problema e fazendo com que o problema se agravasse por falta de uma conduta adequada. Então, gente, minha dica, quem tem cabelo branco, velhinho, tem dor? Tem dor? Peça ajuda. Eu peço. Ou para o Rafael, se ele não souber. Isso. Então, mobilidade, saber perfeito, e fortalecimento, ajustes. Tá ok? Então tá bom. Faça um simples bem feito. As avaliações são importantíssimas. Filme o seu aluno, mostre para ele, filme o treino, mostra o que ele melhorou, mostra o que ele precisa melhorar. Isto é a ação de um personal trainer. Muitas vezes as pessoas estão muito preocupadas com o aumento de massa muscular. Isso acontece, gente. Se o nego fizer 4 semanas, 4 de 12, daqui a pouquinho é pouco. Já 4 de 12 com aquela carga já é pouco, ele precisa mudar. Agora, está correto? Está ajustado? Qual a sequência? Então, a gente precisa entender muito bem todo esse procedimento. Tá bom? Quero agradecer muito vocês terem assistido. A gente ia falar 1 hora, eu não marquei o relógio aqui, e o Instagram só dá 1 hora de aula para a gente. Tá bom? Estou muito feliz vendo esses corações explodindo aí. Olha o Gui Tênis. Tudo bem? Que bom. Tenista precisa treinar legal, hein? Eu acho fantástico o jogo de tênis. Muitos movimentos rotacionais, muita potência. Tá ok? Tá bom, obrigado, Rafa. Obrigado pelas suas perguntas. Obrigado a todos vocês que fizeram os questionamentos, as questões, as perguntas. Isso ajuda muito nós crescermos. Olha, não tenho, nem o professor Rafael, de saber de tudo. Eu sei das minhas limitações. Tá bom? Não mando planilha de corrida, não sou consultor de corrida, não sei fazer planilha para correr maratona, 5.000, 10.000, sabe? Não sei montar uma planilha para o cara ter hipertrofia e participar do physique, do bodybuilder, não é a minha praia, não é a minha praia. A minha é programas, treinamento multifuncional para saúde e bem-estar, estética saudável e performance de lazer. Ah, professor, meu aluno joga tênis 3 vezes por semana, 2 vezes por semana. Ah, eu sei, eu estou indo dar dicas. Faz tal exercício, trabalha com agilidade, trabalha com potência, trabalha com estabilidade do core. Isso eu sei, isso é minha pegada. Ah, o meu aluno é obeso, sedentário, idoso. Isso eu sei, essa é a minha pegada. Ah, meu aluno é criança, pré-adolescente. Isso eu sei, tá bom? Agora, esporte, alta performance, corrida, musculação.
Mas não dá para a gente, sabe, querer saber de... Nem deve, é impossível, né? Você pede para um cara que é bom de hipertrofia, ele não sabe montar uma sequência pedagógica, fazer ajustes sinestésicos, mas ele é muito bom, sabe? Os caras são muito bons. Essa turma de hipertrofia eu gosto muito, admiro muito. Sabe quem dá treino para essa turma que treina pesado? Lá o Sardinha, lá o Roberto Regis, lá o Jonato Prestes, o Leonardo Lima, o João Moura, o Gustavo Zorzi, sabe? E são profissionais que trabalham com hipertrofia, com ganho de massa, é outra pegada. A minha, sabe dar um aquecimento bom? Sabe montar uma aula? Sabe montar 2 vezes por semana? O aluno que não saía, ele levantava do banco, como é que você bota ele para andar? Como é que você... Então, esse é o caminho. E sabe, pessoal, 80% dos alunos de personal precisam disso. Quem quer hipertrofia, muita gente quer, mas é muito de pouco. 80% da população que treina não tem condições e nem vai chegar a ganhar massa muscular significante e se tornar hipertrofiado. Não vai, porque não treina tantas vezes por semana, não come direito, não descansa direito. Então a gente precisa ter muito claro, diferenciar muito bem. O que é um treinamento para quem que treina 5 vezes por semana, 6 vezes descansa um dia, que treina um grupo muscular. Eu estudo tudo isso, eu estudo e pratico em mim. Mas eu não dou curso disso, eu não discuto isso, porque não é a minha área. Tá bom? Não é o meu público-alvo, né? Tá ok? Então, espero que com os meus conhecimentos eu possa ajudá-los, né? Isso aí, Luporto, o pessoal, você vê, o Sardinha é um grande cara, musculosíssimo, e tem uma super mobilidade. Ele treinou, e tem gente que não tem. Eu conheço amigos que são fortes, bodybuilders, que não conseguem agachar. Se ele for agachar, vai machucar a coluna. Tá errado? Não. Então não faz agachamento, faz o agachamento guiado. Ele vai lá no leg press e arrebenta o leg press. Importantíssimo, Araísa, para quem tem hérnia discal. Tem que fortalecer eretores da coluna, tem que fortalecer os músculos profundos do core, tem que trabalhar o transverso do abdômen, tem que ter muita mobilidade, muita estabilidade. A coluna, nós tivemos uma aula com o Rafael ontem, né? Coluna precisa de stiffness, que é rigidez. Tá? Rigidez. Que bom, Will. Eu admiro, parabéns. Eu adoro bodybuilding, eu acho fantástico, gosto dessa turma. Os caras que têm determinação, comem que nem uns doidos, né? Então, você é bodybuild, o Will é bodybuild, né? Bodybuild, eu não entendi bem, body, é corpo de bode, é isso, Will? Não entendi direito, obrigado. Obrigado, Luz, gostou da aula, que foi incrível. Vocês querem fazer mais alguma pergunta, mais alguma questão? Eu vou falar amanhã um pouquinho sobre aquecimento, vou desmistificar o aquecimento, amanhã eu vou bater pesado. Guarde aí, guarde aí. Tá? Fica esses caras falando que aquecimento não serve para nada, não sei o quê. Eu acho que, sabe, gente, eu aprendi com 52 anos de experiência, 69 anos de idade, não ser radical. Sabe? Nada que é radical funciona. Nada. Viu? Lá vamos botar. A Lu quer participar aqui. Vamos lá fazer. Vamos ler. Que bom, Will Ribeiro. Fala lá, Lu Porto. Vamos lá, entra aí. Fala lá, garota. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, professor? Boa noite. Boa noite, pessoal. Excelente, excelente. Olha, incrível esse trabalho, fantástico. Uma didática bem simples, uma didática bem, assim, acentuada, uma forma, assim, muito clara para explicar. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns por essa live. Eu tenho certeza que está, assim, atingindo uma grande gama de professores de educação física, profissionais que estão aí interessados em fazer a diferença na vida das pessoas. Parabéns, muito obrigada. Muito obrigada. Muito grato, filho. Fico muito feliz. É um motivo para a gente, viu? Muito agradecido pelas palavras. Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite, pessoal. Até amanhã. Obrigado. Vamos lá. Alongar antes e sempre. Então, Tiago, o alongamento, ele faz parte do aquecimento. Faz parte. E aí tem várias vertentes.
sabe? Tem gente que fala, o alongamento atrapalha a força, o alongamento isso, o teste deu isso, o teste fez aquilo. É muito importante a gente verificar a amplitude, a magnitude, a intensidade e o objetivo do alongamento. O alongamento dinâmico, aquele que eu mostrei para vocês, os globais dinâmicos, eles auxiliam no aquecimento, ajudam na consciência corporal, ajudam nas articulações sinoviais a aumentar a produção de líquido sinovial. O líquido sinovial, além de lubrificar as articulações, viu, Tiago? No joelho, o líquido sinovial, gente, ele funciona como um amortecimento. Você aumenta a produção do líquido, você ajuda na absorção do impacto. Então, quando o cara fala, eu não aqueço, já vou treinar força, ok. É um cara treinado. Agora, se você pensar em débito cardíaco, solicitação metabólica, tem muitos estudos, gente, dos anos 90, que mostram, isso estudos clássicos, está em livros de fisiologia, nos livros de fisiologia. E muita gente não fala sobre isso. O cara chegar, senta numa bicicleta e rapidamente faz um débito cardíaco, vai fazer um tabata lá, estudos científicos dos anos 90 mostram, se você sentar numa bicicleta sem aquecimento prévio e pedalar e chegar a 170 batimentos, você tem 30% de chances de ter um evento cardiológico. Tem gente que não tem nada. Então, é risco, ok? É risco. Tá? Então, essa questão do aquecimento, no treino funcional, é bom alongar depois do treino? Então, Edson, qual o objetivo? Por isso, pessoal, Edson, a sua pergunta é ótima. Por isso que eu preciso avaliar encurtamento. Às vezes o pessoal faz um alongamento meia boca no final, você pergunta para quê? Um alongamento final pode ter um efeito regenerativo, um alongamento suave, uma soltura, uma descontração, uma liberação miofascial no final do treino. Agora, por exemplo, eu uso no final do treino, na montagem de uma sessão de treino, eu uso 4 alternativas, 5 alternativas. Uma delas é o alongamento. Por exemplo, eu vou colocar para vocês, eu fazendo com o Rafael, um alongamento de facilitação proprioceptora no final do treino. No final do treino. Porque era um alongamento intenso. Mas ele não treinou perna. A perna dele estava descansada. Vocês estão entendendo? Vamos lá. Então, o alongamento sempre em função do quê? Por que eu vou usar o alongamento no final? Para qual grupo muscular? Para aquele músculo que está encurtado. E quais são os encurtados? Peitoral menor, latíssimo de dorso, reto femoral, isquiotibial. Esses são os principais grupos musculares. Vocês estão entendendo? Então, aí eu vou fazer um alongamento no final com uma finalidade para melhorar a amplitude de movimento. Tá? Então a pessoa fala, alonga do feito. Por que você quer alongar? Qual a finalidade? Tá bom? Olha lá, quem está chegando aí, opa, olha os corações, estou vendo uma garrafa, fugiu. Gente, quando vocês quiserem entrar na live, numa boa, coloca lá, professor, eu quero entrar. Quer dizer, fica com vergonha, né? Quer entrar, marca lá que quer entrar, quer participar e acaba não. Tá ok? Oi, Sandro. Vocês entenderam? Então, essa questão do alongamento antes ou no final tem uma razão. Eu vou usar alongamento por quê, quando e como. Por que eu vou usar o alongamento, viu, Edson Dias? Eu vou usar alongamento porque o meu aluno tem encurtamento. Ele tem pouca mobilidade e flexibilidade. Ok. Em que momento eu vou utilizar? Para qual grupo muscular? Alonga aí. Tá bom. Eu vejo um monte de gente alongando tríceps. Para que alongar tríceps? Se for um alongamento de rotator externo, o quê? Mas alongamento de tríceps não é o músculo encurtado. Vou alongar bíceps, para quê? Alongar os flexores de punho? Só se eu jogo snooker. Né? Então, nós precisamos elaborar treinos com base em funcionalidade. Por isso que na musculação é difícil, mas é mais fácil. Eu quero treinar a perna, então treina. Quais são os exercícios clássicos para a perna? Agachamento, para todo mundo não. Muita gente não vai treinar a perna com agachamento, vai ser uma porcaria, vai estragar a coluna. Coluna, não joelho, coluna.
Tá ok? Então, ó, leg press, 90, é o Hack Machine, a cadeira abdutora, adutora, agora é o Hip Thrust. Aí fica os caras brincando, né? Carolina, separa um dia para fazer treino de flexibilidade passiva. Eu combino ao longo da semana pelo menos uma vez, em função daquele grupo muscular, Carolina, que é muito encurtado para os meus alunos. Então, tem. Então, por exemplo, o alongamento passivo, como é um personal trainer, é muito bom, porque eu ajudo. Um alongamento passivo eu consigo aumentar a amplitude de movimento e consigo utilizar uma técnica mais sofisticada, com uma facilitação proprioceptora, com uma contração relaxamento. Eu uso 2 ou 3 técnicas do alongamento passivo. Então é muito bom. Agora, para grupo, para criançada que você trabalha e tal, o alongamento passivo, né? Passivo é aquele que alguém faz por você uma máquina, tá bom? É diferente do estático. Eu tenho um passivo estático, passivo dinâmico, passivo com técnicas diferentes, tá bom? Então, tudo isso a gente trata no nosso curso que eu vou lançar em março, que é o nosso curso de treinamento funcional. Aí vocês vão ver, aí é curso para valer, né? São 40 aulas práticas, tudo gravado, com mais de 500 slides, com mais de 300 páginas de fundamentação científica, ensinar vocês a darem aula, tá ok? Então essa é a pegada do alongamento passivo. Eu gosto muito. Aula em grupo é mais difícil. Você pode fazer em duplas. A criançada em dupla, tá ok? Mas vocês vão ver, o curso que vem aí em março, vocês vão adorar. Nós vamos mostrar realmente, né, esse curso. Aí é um curso EAD, já está prontinho, eu estou fazendo material de suporte, viu, pessoal? Está muito bom, muito bom. A gente ensina superset, triset. E a semana que vem, quem não fez a nossa avaliação ainda, quem não tem o nosso curso, nós vamos fazer uma super promoção. Amanhã eu vou dar dicas para vocês. Nós vamos lançar aí a nossa versão EAD, né, numa super promoção, que está muito bom o curso. Então, tudo isso que a gente tem falado na live, a gente colocou isso em vídeo para vocês assistirem a vida inteira, a hora que quiser, no lugar que quiser. Tá bom? Vocês são danados, né? Vocês ficam me jogando esse coraçãozinho aqui, me perguntando, e a coisa já foi, já, né? Tá? A gente já... Então, essa semana, viu, Cléo? Essa semana, se vocês já fazem parte do meu curso de avaliação, quem que já está no curso de avaliação? Quem que já tem o meu curso? Que já usa? Tá? Me avisa aí. Quem não usa, se prepara que vocês vão poder participar. Aí nós temos um grupo de Telegram, a gente dá suporte, tem mentoria, a gente ajuda a montar, a gente ensina a filmar, sabe, a gente ajuda a fazer análise, tá ok? Tá bom? Tá claro? Então vocês vão, quem não usa ainda, então, Lu, nós vamos passar, vocês vão adquirir esse curso, vocês vão aprender a avaliar, tá? Vocês vão ver. Meia-noite nós fechamos a live. Tá louco, meia-noite já? Chega. Pessoal, fui embora, 10, 11, quase meia-noite a gente aqui, né? Pessoal, que bom, Rafa, que legal, que fantástico. Parabéns. Tá bom? Pessoal, muito agradecido por vocês me acompanharem até essa hora. Aqui, olha, a caneta, a água, podia ter uma cervejinha aqui, meia-noite, né? Uma cervejinha legal, mas ó, tem água, viu? É água. Dona Lia, caneca especial. Até secou minha garganta aqui. Pessoal, boa noite para todos. Muito agradecido. Fique na paz, tá bom? Tchau, Carolina. Fui embora agora. Tá bom? Um abraço para todos. Muito obrigado. Entra lá no Instagram, no Facebook, mande mensagem, printa essa tela e me marca. Ô, professor, tá aqui. Puro malte. Isso. Puro malte. Nada dessa cerveja aqui, né? Agora a Dona Lia vai deixar eu tomar minha cervejinha, né? Tá bom, então. Muito grato, pessoal. Coração para vocês. Até mais.